Sexta-feira, 25 de setembro de 2015, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelo portal da Câmara na internet, emissoras parceiras, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos debater o polêmico Estatuto da Família, que já foi mais do que discutido em vários programas e muitas vezes com aquela discussão sobre as famílias homoafetivas. Mas afinal, será que todo esse foco que foi dado a essa questão poderia ter prejudicado a discussão do Estatuto como um todo? Como, afinal, que as famílias brasileiras de todos os tipos são atendidas pelo texto que foi aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados nesta semana? E para debater esse assunto, nós temos o presidente desta comissão especial aqui no estúdio do Participação Popular, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PSD do Rio de Janeiro. Deputado, bem-vindo. Muito obrigado, Fabrício. É uma alegria estarmos aqui na Participação Popular. Esse que é um dos programas, dos tantos programas atrativos dessa casa. Eu acho que esse tem um diferencial muito grande, que é aquele que aproxima o parlamentar, os debates dessa casa, juntamente com o povo, com o cidadão brasileiro. Parabéns. Essa mesmo é a intenção nossa. Eu agradeço em nome de toda a equipe, deputado. Prazer ter o senhor aqui. Espero que goste do programa, das perguntas que vão chegar para a gente, com certeza. E nós temos também a Bianca Alves Silveira, que é antropóloga e é uma estudiosa do Estatuto da Família, né, Bianca? Exatamente. Estou fazendo pesquisa desde o ano passado. E agradeço muito o convite. Para mim vai ser bem proveitoso discutir isso com a participação aqui do deputado. Nossa equipe que agradece por você ter vindo aqui, né? O pessoal lá da antropologia, do Departamento de Antropologia da UNB, né? Que indicou você. A UNB sempre ajudando muito aqui, a Universidade de Brasília sempre ajudando o Participação Popular. Prazer ter você aqui com a gente, Bianca. E nós queremos que você que está nos acompanhando pelo rádio, pela televisão, pela internet, participe do programa. É por isso que ele se chama Participação Popular. Você pode mandar a sua pergunta, seu comentário, sua opinião, ligando para 0800 619 619, ligação gratuita. Você também pode mandar um e-mail para o endereço participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, não tem tio, não tem espaço. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter na internet, também pode mandar para a gente uma mensagem, um tweet, com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Escrito tudo do mesmo jeito, sem cedilha, sem tio, sem espaço. @participaçãopop. As suas perguntas, as suas opiniões e comentários vão se juntar àquelas das pessoas que estão passando pelo centro de Brasília e que vão conversar com meu amigo Marcelo Westphalen. E aí, Marcelo, muito calor aí no centro? Bastante quente, Fabrício. Boa tarde a você e a todos os nossos telespectadores. Nós estamos aqui na região central de Brasília, no calçadão do Shopping Conjunto Nacional. E hoje nós vamos falar desse tema tão polêmico que é o Estatuto da Família, que acabou de ser aprovado aí na comissão especial. E eu estou aqui com a Maria Sinara, que é aposentada, e ela mesma se ofereceu aqui para vir falar com a gente, Fabrício. E ela tem realmente interesse nesse campo, porque ela se disse evangélica e diz que gostaria de dar o seu depoimento. Sinara, o Estatuto da Família, que foi aprovado agora na comissão especial, ele ainda não é uma lei, ele ainda vai ter que ser analisado em outros locais dentro do Congresso Nacional. Mas diz lá que a família é o constituído por um homem e uma mulher. Ou seja, estariam excluídos do conceito de família casais formados por pessoas do mesmo sexo. Você acha que as pessoas do mesmo sexo, quando estão unidas, de livre e espontânea vontade, constituem família, ou você acha que esse tipo de união tem que ser excluída? Eu acho que tem que ser excluída, porque a própria palavra de Deus fala que o homem ficou para a mulher e a mulher ficou para o homem. E isso é tão certo que não gera filhos. Só gera filhos homem com mulher, mulher com mulher e homem com homem, não gera família. Então, por eu gostar muito de amar a homem, eu acho que isso deve ser excluído e que esse projeto deve ser aprovado, da família ser o homem com mulher. Sinara, você acha que excluir as pessoas do mesmo sexo do conceito de família é um tipo de discriminação, ou você considera que isso seria apenas uma vontade de Deus, mesmo que seja dessa forma chamada aí de tradicional? Eu acho que é uma vontade de Deus que quer que o homem
que a mulher se case ou o homem usa a mulher e a mulher usa o homem. Não é da vontade de Deus que homem goste e case com outro homem, porque não gera família. Então, Deus, desde o início dos tempos, Ele fez a palavra de Deus, que a Bíblia fala que não é pecado o homem com a mulher, mas lá não tem que homem com homem gerou filhos e nem mulher com mulher gerou filhos. Eu não discrimino, mas eu sou contra. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, Sinara. Daqui a pouco também a gente vai ouvir algumas pessoas aqui no Conjunto Nacional, porque o Estatuto da Família também diz que estará excluído do direito de adotar crianças os casais homoafetivos. Essa também é uma decisão bastante polêmica e a gente vai ouvir mais pessoas aqui no Conjunto Nacional daqui a pouco. Fabrício, eu vou devolver para você. Maravilha, Marcelo. Daqui a pouco a gente volta com você, na hora que você tiver mais alguém aí. Durante o programa a gente vai discutir também alguns outros pontos, além dessa questão dos casais homoafetivos aqui durante enfim, tudo que foi tratado ali no texto aprovado pela Comissão Especial. Você vai acompanhando aí também, que isso também pode render algumas perguntas aí no centro de Brasília. Então daqui a pouco a gente volta com você. Antes de nós continuarmos o bate-papo sobre o Estatuto da Família, quero mandar um abraço de aniversário aqui para Fabrícia Peixoto, jornalista que mora em São Paulo, capital. A Mariana Oskin, daqui de Brasília, professora que fez aniversário na quinta-feira, dia 24. A Carol Ferreira, nossa colega da programação, também fez aniversário na quarta-feira, dia 23. Neste domingo, faz aniversário o Chiaro Trindade, que é diretor de alguns programas como Câmara Ligada, aqui da TV Câmara. Um grande abraço para o Chiaro. Flávio Rezende, jornalista de Brasília. Rosane Oliveira, nossa amiga, também fazendo aniversário na segunda-feira, dia 28. Hoje também é o dia da radiodifusão brasileira. Aniversário de Roquete Pinto, né, que foi Edgar de Roquete Pinto, que inaugurou em 1923 a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, se minha memória não está falhando, e por isso nesse dia é comemorado o dia da radiodifusão no Brasil. No programa Quem Quer Ser Professor, o tema que a gente debateu no dia 18 de setembro, a última sexta-feira, nós recebemos algumas mensagens, alguns comentários e perguntas que não puderam ser discutidos durante o programa, mas eu quero deixar o registro aqui das pessoas que participaram e mandar um grande abraço para o Valmir de Andrade, do Rio de Janeiro, capital, José Maria Eulálio Neto, de Brasília, Wesley Voz, que mandou para a gente mensagens pelo Twitter, o Carlos Henrique Tretel, que mandou e-mail, parece que ele é de São Paulo, não tenho certeza, Ironeide Carvalho Melo, de Valparaíso do Goiás, Carlos Jean Pereira de Gonzaga, de São Gonçalo do Piauí. Também tivemos um e-mail que eu acabei não pegando o nome, mas eu vou falar durante o programa, de um espectador que mora aqui também nos arredores do Distrito Federal, em Águas Lindas do Goiás, que assistiu o programa e disse que a realidade dos professores no Distrito Federal é muito diferente do resto do país, e por isso seria interessante nesse tema a gente discutir também com professores de outros estados. Eu vou olhar o nome ali direitinho, espero que todos estejam acompanhando esta edição agora do Participação Popular e mande suas perguntas, mande seus comentários, mais uma vez, ligando para 0800 619 619 de graça, mandando um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br ou um tweet com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Eu vou começar o papo com o deputado Sóstenes Cavalcante, do PSD do Rio de Janeiro, excepcionalmente um deputado no nosso programa aqui no estúdio, né? Normalmente a gente trata do assunto por telefone com os parlamentares. O deputado Sóstenes é um dos raros casos de deputados que estão aqui com a gente no estúdio. Deputado, nós estamos há 515 anos tendo sociedade brasileira. Família é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, desde que o primeiro homem nasceu. Qual é a motivação, o que leva a sociedade, neste momento da história, a ter uma legislação específica sobre a família? Por que a necessidade de haver um estatuto da família agora? Sem dúvida nenhuma, eu acho que a nossa jovem democracia, ela vem de um tempo para cá, elaborando alguns estatutos para assuntos específicos. Foi o caso do Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente e outros. E nós acreditamos que chega em um bom momento essa oportunidade de termos o Estatuto da Família, afinal de contas, pela importância que a família tem para a sociedade. Nós, lamentavelmente, vivemos um momento na vida social
em desajustes e desarranjos em vários seus organismos. Nós vemos uma sociedade cada vez mais violenta, uma sociedade cada vez mais adoecida, enfermas desde o emocional a enfermidades biológicas, e nós entendemos, eu entendi quando cheguei a casa nessa legislatura, neste ano, e quando o projeto do deputado Anderson Ferreira foi desarquivado, nós entendemos da importância... É de 2013, né? É de 2013, é da legislatura passada. Nós chegamos, ele foi desarquivado esse ano pelo próprio autor que foi reeleito, e quando ficamos sabendo, ele me fez o convite nos corredores da casa para presidir a comissão, depois conversamos com o presidente, tive a indicação do presidente da casa para isso, fui eleito para presidir a comissão, e fiz isso com a maior alegria, porque uma das bandeiras de nosso mandato era a defesa da família e defesa da vida. Então, tinha muito a ver com o que nós nos propunhamos. E isso me encheu de muita alegria. Eu tenho convicção de que a valorização da família, e eu quero aqui, na abertura do programa, lamentar que uma parte da sociedade, uma parte dos representantes legitimamente eleitos aqui nessa casa, querem descaracterizar algo que tem uma importância muito grande para a sociedade, que é a família. Querem polemizar por causa de um assunto, um detalhe de um artigo que a gente tem soluções para resolvê-lo de maneira simples, aí querem fazer disso uma celeuma para desvalorizar a importância que tem para a sociedade atual nós valorizarmos a família. Qual que é o artigo? Discutem muito por causa do artigo 2º, que é a definição, a grande celeuma que foi criada, que é a definição da família formada por homem e mulher. Essa definição não é do Estatuto da Família. Primeiro precisa ficar claro isso. Essa definição, inclusive com muito respeito à telespectadora que participou sendo entrevistada. A Maria Sinara. Não, a que foi entrevistada, eu acho que tem um outro nome. A Sinara foi a Sinara, correto. Do Oeste. Ela usar fundamentos religiosos e bíblicos, que eu também sou religioso, mas acho que isso transcende a qualquer fundamento religioso. Isso é constitucional, está no nosso texto constitucional. Os constituintes que lutaram pela redemocratização do nosso país, em 88, estabeleceu no texto constitucional, no artigo 226, a formatação de família. Está lá. Um projeto de lei, quem conhece o processo legislativo entende o que eu vou falar. Às vezes o telespectador de casa não entende. Mas a Constituição, para ser alterada, só existe um mecanismo legislativo para fazê-lo. É projeto de emenda constitucional. O projeto de lei que está sendo fruto da formatação do Estatuto da Família, ele não é PEC. Então, nós não podemos, através desse mecanismo legislativo, alterar o texto constitucional. Aqueles que têm interesse na alteração desse texto constitucional, que não é meu caso como parlamentar, eu não tenho interesse na alteração dele, que entre aqui na casa. Eu não sei por que não entraram até hoje. Isso tem que ser perguntado àqueles que querem desconstruir o que constrói. Porque existe uma tática na política. Na política, quando tem gente que não gosta de construir coisas, ele gosta de destruir quem quer construir. E é o que está acontecendo com o Estatuto da Família. Ninguém nunca quis construir nada de valorização da família. Agora, como um grupo grande de parlamentares dessa casa, legitimamente eleitos para representar o povo, quer produzir política de valorização da família, vem um pequeno grupo para desqualificar. Isso é desconstruir porque nunca construiu nada. Isso é lamentável na atividade política, é lamentável que existam legisladores que se prestem a isso. Então, lamentavelmente, questionam o artigo 2º, que é a formatação de família. O modelo legislativo, o processo legislativo para se questionar isso, não é em um projeto de lei, é sim em um projeto de emenda constitucional, que ainda não temos isso na casa para a gente discutir. Então, por isso, é totalmente anti o processo legislativo, a discussão que querem trazer. Querem simplesmente, a tática é essa, vamos desqualificar o projeto de lei, mas nunca fizeram nada. É lamentável essa atitude. Está aí o deputado Sóstenes Cavalcante, do PSD do Rio de Janeiro, para quem estiver acompanhando a gente pela Rádio Câmara e pelas emissoras parceiras. Agora vamos falar com a Bianca Silveira, que é antropóloga, está aqui com a gente no estúdio também. Bianca, uma visão da antropologia sobre a evolução das famílias no mundo inteiro, né, na humanidade, e a evolução em paralelo da legislação. Já foi feito algum estudo sobre isso, assim, qual o ritmo de evolução da legislação sobre família, né, do que os governos determinam ao longo dos séculos da história, e a evolução da família, os tipos de família, especialmente aqui no Brasil. Já existe algum estudo sobre isso? Você acha que as leis acompanham adequadamente a evolução das famílias e vice-versa? Bom,
Antropologia, a gente estuda e conhece, sabe que as famílias e as constituições familiares, elas variam no tempo e no espaço. Então, no mundo inteiro, em diversos tipos de sociedades, o que a gente considera família tem organizações muito diferentes. No caso específico do Brasil, o que a gente vivencia hoje são mudanças muito fortes e muito dinâmicas em relação às configurações familiares. E quando você fala, olha, tem acompanhado a legislação, em alguns momentos a gente teve alterações no entendimento do Estado sobre família, mas não é uma associação direta. Então, muitas vezes você tem uma realidade concreta sendo vivenciada e a legislação demora um pouco a acompanhar essas mudanças. E tanto o Estatuto da Família, a proposição que está sendo discutida na Câmara, quanto a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a ação direta de inconstitucionalidade da união homoafetiva, as duas acordam que há mudanças em curso na sociedade brasileira e que família hoje ela tem outros significados, né? Dá para entender muita coisa a partir da palavra, né? Uhum. E é uma realidade concreta, os diversos arranjos familiares, né, que está sendo vivenciado na sociedade brasileira. E a proposta do Estatuto, ela, nessa questão do conceito de família, acaba não contemplando esses diversos arranjos familiares que a gente tem. Então, quando a gente está pensando a democracia, né, como o deputado falou, os vários estatutos, as diversas especificidades que estão sendo tratadas, penso que o Estatuto da Família, tal como está, ele realmente não vai contemplar toda a realidade concreta que a gente tem hoje. Eu posso perguntar? Posso aproveitar? Quer perguntar alguma coisa? Posso também? Pode também, isso aí é bate-papo. Só para entender, quando se fala que não contempla todos os modelos, é por não atender o modelo de casal de pessoas do mesmo sexo, é isso? De pares do mesmo sexo? Não apenas os casais de mesmo sexo. Quais seriam os outros? Olha, se a gente pensa em políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, né, que estão em curso, você tem famílias chefiadas por mulheres que estão ligadas às avós, a tias. Então, diversos outros arranjos que também não, quando se concentra e especifica, né, homem e mulher. O casal oficial ali. E numa família nuclear, essas outras formas de vivência e arranjo familiar também não vão ser. Eu não posso cobrar dela, até porque o voto foi feito ontem, foi aprovado ontem. Mas eu acho que aqui está havendo uma desinformação. Eu queria só para ajudar para a gente como é que ficou ajudar o texto que todos esses modelos, como é uma coisa muito dinâmica a legislação, também não posso cobrar isso. Eu sei que pode ser fruto de ter sido aprovado ontem o texto, mas o próprio relator, no seu relatório, ele foi muito... Diego Garcia. O Diego Garcia, deputado do Paraná, ele foi muito feliz em trazer algo da legislação alemã, justamente para contemplar esse questionamento que sempre houve. Nós fizemos encontros regionais para ouvir todos os segmentos. Ele trouxe um detalhe muito interessante da legislação alemã, que é chamar... existe na lógica alemã, lá foi especificamente para as uniões de pessoas do mesmo sexo. Ele conseguiu resgatar dessa legislação algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você, para você entender, que é a parceria vital. Lá na legislação alemã, eles diferenciaram para atender essas pessoas num outro modelo, com a parceria vital, e vem como indicação e proposta no relatório atual do relator Diego Garcia, que se debruçou sobre a matéria. Eu achei muito interessante, ou seja, todos esses tipos de famílias, não é, que por circunstância ou de óbito de alguém da família, o avô, o tio cuidou, 2 irmãos mais velhos cuidaram de um menor,
fazer uma nova propositura para contemplarmos como parceria vital e aí as políticas públicas também atenderem essas pessoas. Eu achei uma saída jurídica e legislativa muito interessante, é uma proposta que veio nesse relatório com uma grande novidade, e eu acho que quem está criticando hoje o relatório do Estatuto da Família é porque ainda não teve a oportunidade de se debruçar no que foi feito. Foi feito um trabalho muito a miúdo, um trabalho com muito detalhe, e eu tenho convicção que a única questão aqui que querem polemizar, e aí é uma questão de trâmite legislativo na casa, é querer alterar um texto constitucional que não pode ser feito num projeto de lei. Aí é uma outra discussão. Mas como tem grupos interessados na descaracterização do trabalho que vem sendo feito, eles querem misturar as coisas. Nós não podemos mudar. O Estatuto da Família, primeira coisa, não exclui ninguém. É um projeto de lei. Quem exclui, se é que exclui, é a Constituição. E aí nós temos que cobrar dos constituintes de 88, não desse Estatuto da Família. Então querem trazer e tirar o foco. É a máxima que eu abri esse programa falando. Quem não constrói, quer destruir quem está construindo alguma coisa nesse país. Deputado, rapidinho, vamos ao centro de Brasília. Marcelo Westphalen está chamando a gente de lá. Diga, Marcelo. Fabrício, boa tarde. Eu estou aqui agora com o Fabiano de Araújo. Fabiano de Araújo é advogado, recém-casado, está com um mês de casado só, casado com a Suelen. E ele passou aqui, a gente pediu para ele parar para trocar uma palavrinha com a gente, e ele vai dar a opinião dele também sobre esse assunto. Fabiano, o Estatuto da Família, que está no Congresso agora, que está sendo debatido, ele exclui do conceito de família as uniões homoafetivas. Pessoas do mesmo sexo estariam, a partir da aprovação desse Estatuto, excluídos dos direitos familiares, como herança, como adoção e uma série de outros direitos. Qual a sua opinião sobre esse projeto? É um projeto que, querendo ou não, há uma discriminação, né? Não pode o Estado querer padronizar o ambiente familiar. Então, acho que não seria um projeto muito viável no mundo que a gente está vivendo hoje em dia. Você acha que existem outras formas de união possível e outras formas de amor, por exemplo? Ah, com certeza, né? O mundo hoje está muito aberto. Então, se você quiser padronizar aquilo, não vai dar muito correto. Há uma discriminação, com certeza. Fabiano, você, no caso, é advogado. Você acha que tratar essas pessoas que estão unidas aí, que existem laços afetivos, tratar essas uniões de forma diferente e impedir essas pessoas de ter acesso a alguns direitos, seria uma forma de prejudicar essas pessoas que estão aí, teoricamente, excluídas? Com certeza, né? Assim, quem tiver os seus direitos, né, garantidos, não amparados na lei, vai ficar excluído, como uma pessoa homoafetiva. Não vai entrar nessa guarda. Então ele vai brigar para ter direitos a estar dentro daquele padrão. Então, se tiver, há sim uma discriminação, com certeza. Vai ter muito direitos restringidos em relação a essa nova lei. Entendi. Fabiano, muito obrigado pela sua participação e a sua esposa Suelen também. Muito obrigado. Fabrício, eu queria fazer uma pergunta para o deputado, para o Sóstenes. Deputado, o STF já determinou que os cartórios são obrigados a realizar os casamentos homoafetivos. Os cartórios não podem mais se recusar a fazer essas uniões. E agora casamentos mesmos, né? O senhor acha que se o projeto do Estatuto da Família for aprovado na Câmara e no Senado da forma como ele está, o senhor acha que o STF vai derrubar essa decisão do Congresso? Eu vou devolver para você, Fabrício. Valeu. É o Marcelo. Marcelo, obrigado pela oportunidade de te responder isso, é uma pergunta muito pertinente, mas dizer só uma observação de que, vou repetir, o Estatuto da Família não exclui ninguém, inclusive as uniões de pessoas do mesmo sexo. O Estatuto não exclui. Quem exclui, se é que exclui, é a Constituição de 88. Então, eu quero deixar isso bem claro porque a discussão e o debate está sendo muito esclarecedor. As pessoas... Mas deputado, o STF, eu acho que a pergunta que o Marcelo quer fazer é mais assim, será que o STF não pode considerar essa parte do Estatuto inconstitucional? Nós temos que explicar a primeira coisa. STF não legisla. Quem legisla é essa casa, sim, mas o ele Congresso dá a interpretação da Constituição. Da interpretação da Constituição. E ele não interpretou como casamento, interpretou como união estável, que é diferente da união civil. A interpretação do STF, se discutiu as terminologias de como foi discutida, ou seja, ele não equiparou a casamento, a decisão do STF não faz isso. É outra coisa que tentam induzir as pessoas a que a decisão foi para casamento e não foi. E o STF jamais faria isso
Porque é um texto constitucional, está determinado na Constituição. Só existe um mecanismo legal se o Brasil é um país democrático e acreditamos nessa democracia e lutamos por isso, nós precisamos, se a sociedade quer discutir isso, e eu quero discutir, como parlamentar eu estou disposto a discutir, peço àqueles que querem e que defendem outra formatação de família que entre com a PEC aqui. Isso aqui é a casa do povo, isso aqui reflete... Seria possível um plebiscito ou um referendo? Acho ótimo, acho uma ótima saída, porque afinal de contas eu conheço a sociedade brasileira um pouquinho, a gente estuda isso um pouquinho, e eu tenho convicção de que a sociedade brasileira, em plebiscito, em sua ampla maioria, vai votar pela formatação de família que a Constituição já estabelece desde 1988. Nós não vamos desqualificar os parlamentares daquela época, não. Eu vou ouvir rapidamente aqui a Bianca Silveira, antropóloga, que está com a gente. Bianca, você acha que, assim, pelo que você conhece também sobre a visão da antropologia, cabe ao Estado legislar sobre a família? Como disse o Fabiano ali, entrevistado pelo Marcelo, se o Estado não pode padronizar o ambiente familiar, você acha que isso é compatível? Fica utópico, talvez, aquele tipo de lei que não é cumprida porque simplesmente não reflete? Qual a sua visão sobre isso, a visão da antropologia? Olha, eu queria só fazer um comentário em relação à decisão do STF, em relação à união estável. É que a união estável ela pode ser convertida em casamento. Então, isso é a justificativa também para a decisão de que os cartórios fossem obrigados, né, a realizar a união estável e depois converter isso em casamento. Pode, mas não é. Mas a interpretação Poder que o STF acabou dando à questão. Agora, os limites em que o Estado vai interferir na sua vida privada, eles têm aumentado ao longo do tempo no Brasil, e você tem aspectos positivos e aspectos negativos dessa intromissão. Mas quando a gente está falando em políticas públicas, como que o Estado vai regular essas políticas públicas, qualquer coisa que se faça em relação à definição de família, ela vai importar para a vida privada das pessoas, né? Tanto que o conceito de família, ele vai acabar em questões sucessórias, em previdenciárias, em trabalhistas e no acesso às políticas públicas também. Agora, se o Estado vai dizer, olha, esse é o tipo de família correto ou esse não é o tipo de família correto, acho que isso sim é passar um pouco do limite do que se pode entrar na família, né? Entrar na vida das pessoas. O Estado está desde 88 entrando na vida das pessoas erroneamente? Seria essa a sua interpretação? Não é essa a interpretação. Não, mas a gente sabe que o Estado definindo ali o casal, homem e mulher e tal, na prática a gente sabe que existem casais homoafetivos e isso a Constituição não mudou. Indiscutivelmente, de fato, né? o que eu quero só dizer é de que existe uma legislação e nós temos que entender de que a prática de relacionamento de pessoas do mesmo sexo, isso sempre existiu na história. Na história da humanidade sempre existiu, não é da agora. E por que todo esse questionamento? Isso é uma coisa que a gente precisa olhar. Há uma orquestração mundial, ideológica inclusive, do fortalecimento da figura do Estado e da intromissão do Estado em sociedades individuais. Eu não fico nem com um extremo nem outro, eu só acho que a distância entre aqueles que lutam pela individualidade do ser humano e a distância do Estado superpoderoso, ele pode sim ser diminuído com a valorização da família. E esse estatuto vem justamente ajudar a sociedade brasileira a tirar esse distanciamento. Um Estado muito forte que desvaloriza o indivíduo. Aí outros, ideologicamente, querem valorizar a individualidade e distanciar. Nós precisamos unir os polos. Preciso. Algum acordo tem que se chegar. A sociedade boa no Estado, do jeito que está, a gente precisa melhorar. Bom, isso com certeza, né? Tem muita coisa estranha no mundo. E essa é a motivação do Estatuto, tá? É ajudar a sociedade como um todo. Eu espero que a gente ainda consiga discutir também outros pontos do Estatuto, além desse, de fato. Agora, nós temos participação também nesse programa, via internet, da Maria Berenice Dias, que é fundadora do Instituto Brasileiro de Direito de Família,
né? É advogada e que ela vai entrar por telefone. Nós tivemos problema, agora estou sendo informado, tivemos um problema com o webcam, com a internet, mas vai participar pelo telefone. Está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Berenice, está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Bem-vinda ao Participação Popular, Berenice. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do Estatuto da Família, até de uma forma mais ampla. Quais são os direitos que devem chegar à população brasileira, ou pelo menos uma parte dessa população, trazidos por esse Estatuto da Família, e em comparação ao que já havia de direitos para a família na legislação em vigor? Olha, trazer positivamente não vai trazer nada. Ao contrário, há uma tentativa absolutamente equivocada de engessar o conceito de família, algo, e eu gostaria aí de referir que está equivocado, deputado, porque a Constituição não diz que a família é entre um homem e uma mulher, não diz. Empresta especial proteção à família, não define o que é família. O Código Civil não define o que é família. O que a Constituição diz é que a união estável, sabe, é que seria entre um homem e uma mulher. E o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão responsável e competente para interpretar a Constituição, é a função primordial do Supremo, já disse que a expressão constante da Constituição Federal não é um número fechado, família não é exclusivamente aquelas 3 elencadas, o casamento, a união heterossexual na união estável e a família monoparental. Não. Esse é exemplificativo e expressamente diz, olha, a união estável é também entre pessoas do mesmo sexo. E como bem disse a Bianca, e se a própria Constituição diz que se deve facilitar a conversão da união estável em casamento, foi o que foi feito imediatamente. O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo ano de 2011, no mês de outubro, disse há a possibilidade, sim, de casar. Daí a resolução que veio em 2013 do Conselho Federal da Justiça, dizendo que, olha, ninguém pode negar em função desse efeito vinculante da decisão do Supremo. E me surpreende um pouco o deputado trazer o exemplo da Alemanha e não trazer o exemplo dos outros tantos países do mundo que tem e dos Estados Unidos, que acaba de reconhecer exatamente a mesma coisa. Ou seja, não se pode negar acesso ao casamento às pessoas pelo simples fato de terem a mesma identidade sexual. É uma restrição de direito tentar criar uma nova figura. Isso não é um Estado igualitário, não é um Estado democrático de direito. E o que o Estatuto quer, ao definir limitadamente, é acabar criando, eu não sei como, um catálogo de famílias. Então, famílias serão, essas vão ser cadastradas. Como é que vai fazer um cadastro nacional dentro do territorial das famílias? Eu não sei. E só essas famílias que vão estar subjugadas a um conselho da família, isso tem um jeito, algo de tirano, terrível. Então, as famílias vão estar submetidas, todas cadastradas, as pessoas vão ver junto, depois assim, vamos nos cadastrar. União estável, não, hoje nós vamos nos cadastrar, porque agora nós somos uma família, enfim, vocês vão ter interferência nos cartórios do registro civil, não entendo como isso vai acontecer. E todas as famílias vão estar submetidas a esses conselhos da família. Berenice. E só terão acesso à saúde, está escrito lá, à saúde, à defensoria pública, à tramitação prioritária às entidades familiares assim definidas no Estatuto. Isso é uma exclusão total, quer do direito das pessoas que constituem família, porque vão ter que estar cadastradas, vão ter que agir através desses conselhos, quer as outras segundas famílias, quem sabe com uma categoria inferiorizada de família, que é das famílias do mesmo sexo, e as famílias, por exemplo, monoparentais, que é irmãos que vivem juntos sem os pais. Os pais morrem, ficam só filhos. Isso, no conceito trazido pelo Estatuto da Família, não é uma família. Berenice, rapidamente aqui, eu tenho que te interromper, que o nosso tempo aqui vai correndo. O deputado Sóstenes já está com a língua coçando para perguntar, para rebater alguma coisa que você falou, mas eu queria fazer uma pergunta. Você acha que o Supremo Tribunal Federal tende a considerar o Estatuto da Família, se ele virar a lei do jeito que ele está agora, do jeito que ele saiu da Comissão Especial, você acha que o Supremo pode declará-lo
inconstitucional? Com certeza, ele já nasce inconstitucional. Não tem como não reconhecer que essa interpretação restritiva do conceito da família, dando uma definição de família que não está na Constituição, daí a sua inconstitucionalidade, tá? Vai ser, a unanimidade, rebatido pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Só que até isso acontecer, pode haver um descompasso injustificado. Nós vivemos num país livre, onde as pessoas são iguais, e nada, absolutamente nada, permite que venha uma lei excluir da tutela jurídica do Estado outras formações familiares que não seja esse homem, casamento, procriação, filho, que é uma visão religiosa, fundamentalista, bíblica, que num país laico não pode se submeter à orientação de quem professa uma determinada fé, que é essa bancada evangélica que está tomando conta do nosso Congresso Nacional. Berenice, rapidamente, eu vou te interromper aqui. Antes de passar a palavra para o deputado Sóstenes, que pediu para falar, eu queria só ler algumas opiniões que estão chegando para a gente. Muitos e-mails, o pessoal está mandando e-mail para a gente no participaçãopopular@câmara.leg.br, tudo junto, sem cedilha, sem tio. E a Berenice não, né? Não, a Berenice vai continuar aqui, ela vai depois ter réplica também. Okay. E o pessoal ligando aqui para o 0800 6969, eu vi uma mensagem da Élida Loiane, ela não disse aqui de onde é, mandou um e-mail para a gente. Ela diz: eu penso que a nossa sociedade definitivamente não está preparada para aceitar uma formação de família com casais homoafetivos, pois nossa cultura ainda é muito tradicional quanto ao que consideramos o que é família. Creio que o Brasil tem que mudar muito culturalmente para que isso seja visto de forma normal e respeitosa pela maioria. Ela disse que sempre assiste o programa. Obrigado, Elida, pela audiência. Por outro lado, nós temos aqui a Mônica Pereira, ela não diz também de onde é, diz que tem 22 anos, ela diz: eu não aceito como cidadão brasileira famílias homoafetivas ou de pais solteiros simplesmente deixarem de existir. Crianças são abandonadas todos os dias por pais héteros, sofrem abortos principalmente de pai, e é assim que o estatuto que se diz ser da família reage, privando pessoas de bem que querem dar oportunidade para as vidas que a sociedade não olha. O Estado é laico e o amor é livre. Antes de seguir com as outras opiniões aqui, eu vou passar para o deputado Sóstenes, que está aqui se coçando para responder. Diga lá, deputado. Eu gostaria de a doutora Berenice dizer de que ela se esquece que o caput do artigo 226 da Constituição Federal define bem: a família é base da sociedade. Então, define como família. E aí vem os parágrafos 1º, 2º, 3º. Quando ela se refere que aqui está definindo família como união estável, é no artigo 3º, é outro assunto. Mas o caput, ou seja, o caput do artigo 266 e todo o capítulo 3 da nossa Constituição trata da família. Então, aqui se está falando da família, sim. Quando ela diz que não está falando sim. Eu acho que a doutora precisa dar uma olhadinha no caput antes de falar só do parágrafo. A segunda coisa que eu gostaria de dizer à doutora... Bem rapidamente. Rápido. É só dizer de que a tática de quem não quer construir a valorização da família é justamente usar os argumentos que ela usa. Chamar de bancada fundamentalista, bancada religiosa. Afinal de contas, se eu sou religioso e fui eleito com votos, eu estou aqui não porque sou religioso, é porque eu tive 104.697 votos para estar na Câmara dos Deputados e expressar a vontade daqueles que me confiaram seu voto. E a democracia é feita dessa forma. Queiram as pessoas ou não, quando não tem argumento suficiente, quando não tem capacidade e apelo, e a maioria do Estado Democrático de Direito é definido pela maioria. Quando não encontra espaço na maioria, eles partem para esse tipo de ataque, eu acho que é deselegante da parte da doutora Berenice. Mas para um esclarecimento rápido, antes de passar para a Berenice responder, eu queria um esclarecimento sobre um negócio que ela falou, sobre essa questão de cadastro de família, conselho de família, isso tudo está previsto realmente no Estatuto, porque são coisas que, por causa desse debate focado na questão da definição de família, a gente fica sem saber. Parabéns. Eu queria que o senhor explicasse como é que está o texto afinal. Até agora, nós não conseguimos falar da importância que esse Estatuto tem, porque querem só levar para o lado polêmico, para desqualificar, e não falam disso. Nós estamos, sim, no Estatuto da Família,
um parágrafo que cria, sim, conselhos de família, assim, nos moldes do Conselho das Crianças e dos Adolescentes, que, inclusive, nesse próximo mês, graças a esse avanço democrático que nós tivemos no país, nós vamos ter eleições dos conselhos tutelares nos municípios. Isso que foi um grande avanço para a criança e adolescente no país, que alguns agora querem até desqualificar esse estatuto. Nós criaremos, sim, conselhos de família. Como vai ser composto o conselho? Está no texto, ou seja, a composição será formada de maneira municipal e estadual. Por eleição também? Não está definido que é por eleição. Pode haver um órgão exclusivo das prefeituras e dos estados para fazer isso e para produzir as políticas públicas de valorização da família nos estados. Esse é um dos aspectos. O Estatuto, inclusive, traz 5 pontos de valorização da família na área da saúde, que é o maior problema hoje do país, inclusive da gravidez na adolescência, que é uma problemática séria, que não se trata. Ou seja, ficam desqualificando o Estatuto e não olham o lado bom que tem o Estatuto. Essa questão do casamento homoafetivo, vamos buscar um instrumento legislativo legal para discuti-lo? Vamos fazer uma PEC? Aqueles que estão aqui representando, eu me pergunto isso, por que não resolveram essa problemática até hoje? Ficam acusando de bancada fundamentalista, de bancada religiosa, mas onde estão os legítimos representantes daqueles que defendem esse modelo de casamento, de união de pessoas do mesmo sexo aqui? Por que não entraram com a PEC até hoje? Eu me pergunto isso a vida inteira e ninguém me responde. Talvez a doutora Berenice possa não responder. Doutora Berenice, vou pedir para a senhora responder só daqui a um segundinho, porque o Marcelo está me chamando lá do centro de Brasília, que ele está com gente na rua também esperando para falar alguma coisa. Marcelo, está com você. Oi, Fabrício. Estamos aqui no Conjunto Nacional em Brasília, no centro de Brasília, e a discussão realmente já mostrou que é polêmica. A gente faz as entradas ao vivo aqui de tempos em tempos e as pessoas ficam em volta ouvindo o que a gente está falando. E eu estou impressionado com a quantidade de pessoas que estão se oferecendo para falar. Realmente não é comum, nas outras vezes que eu fiz o programa, ver tamanho interesse pelo assunto. Eu lembro que nós fizemos uma enquete no site da Câmara dos Deputados e no final da enquete chegou a ter mais de 10 milhões de votos. Algumas pessoas dizem que houve participação de robôs que fraudaram a enquete, mas não dá para dizer que o assunto realmente não atrai muita atenção das pessoas. Marcelo, é até importante esclarecer, né, que as enquetes que são feitas no portal da Câmara, e eu sei, na época que foi feita essa enquete, eu estava na equipe do portal Câmara Notícias, essas enquetes não têm valor estatístico, isso é importante que se esclareça. Né? Tanto para um lado quanto para o outro, é uma enquete ali que não tem mecanismo de segurança suficiente para ser considerada uma pesquisa de opinião. Mas prossiga, só de Garanhuns veio 120 mil votos num dia, isso é um absurdo. Tem essa limitação. Manda aí, Marcelo. O espaço amostral ele é restrito, então realmente não dá para a gente ter a confiabilidade. Tanto que a enquete acabou sendo retirada do ar. Mas para mostrar que o assunto realmente atrai muito, nós estamos aqui com 2 pessoas que se prontificaram a falar. É a Lilian, que é aposentada, e a Marluce, que é técnica de enfermagem. A Lilian disse que saiu de Brasília, está morando agora no belíssimo Nordeste, em Maceió. Deve estar curtindo boas praias lá. Marluce, como eu te expliquei anteriormente, o Estatuto da Família, Lilian, perdão, ele está atraindo toda essa polêmica por causa desse conceito de família, que, segundo o projeto, seria feito apenas pela união de um homem com uma mulher. O que você pensa disso? Eu acho que deveria ser aprovado para a união entre homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, entre outros sexos, porque eu acho que o primordial de a união de uma família é o amor. Né? Então, existindo o amor, por que não aprovar? Entendeu? Jesus veio aqui, esteve entre nós pregando o quê? O amor. Né? Então, nós temos o quê? Que fazer tudo para que o amor prevaleça. Né? E não ser favorável a essa violência toda que existe por aí, né? Vamos aprovar o amor, gente. Entendi. Marluce, então você está dizendo que... desculpa, toda hora eu estou trocando seu nome, perdão. Você está dizendo então que seria uma espécie de discriminação excluir essas famílias? Eu acho. Tem nada a ver. Perfeito. A Marluce estava me falando aqui mais cedo, antes da gente entrar no ar, que ela acha que muitas crianças estão nos abrigos, desamparadas, sem pais que possam acolhê-las, e que os casais homoafetivos seriam uma possibilidade para receber essas crianças. Só que o Estatuto da Família, se ele for aprovado, ele vai retirar desses casais essa possibilidade. Você defende a adoção de crianças por casais homossexuais, Marluce? Sim, eu defendo, porque
como a colega ali falou, Deus, ele ama todos igualmente. Então, independente de ser homem com homem ou mulher com mulher, o importante é o amor que eles vão ter por essas crianças. E vai ser uma criança a menos na rua, uma criança a menos nos orfanatos. Eu sou a favor do Estatuto da Criança, da família, desde que ele se estenda a outras uniões também. Perfeito. Eu queria fazer só minha última pergunta para o deputado Sóstenes. Deputado, a gente sabe que o projeto está despertando muita polêmica por causa dessa discussão das famílias homoafetivas, se elas merecem ser incluídas ou não. Mas eu queria perguntar para o senhor, além disso, porque o projeto a gente sabe que ele é grande, que ele é complexo, que direitos novos estariam sendo trazidos para essas famílias, no caso, compostas só por pessoas heterossexuais, mas que direitos estariam sendo trazidos, assim, o que inova, o que esse projeto inova na legislação? Eu vou devolver para vocês aí no estúdio. Tá bom, valeu, Marcelo. Então, deputado, o que vem depois desse artigo 2º aí? Não, vem uma série de políticas públicas. Quando ele pergunta novos direitos adquiridos, vem sim uma série de valorizações em políticas públicas na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, que são as áreas mais nevrálgicas da nossa sociedade atual. Vem uma série, eu tinha abordado no início, quando você tinha me dado um espaçozinho para falar da saúde, que é a questão da problemática de adolescentes grávidas, que é um problema real da nossa sociedade. Nós estamos tomando um distanciamento cada vez maior disso. E segundo, que eu gostaria de, depois de falar de outros assuntos, dos outros assuntos também... Se der tempo, né? Se der tempo, é só para esclarecer a ele de que o relatório, as pessoas estão confundindo ainda esse relatório com o relatório do ano passado. O relatório atual não trata e não fala sobre adoções, nem de famílias héteros, não entra na questão. E a questão da inseminação artificial, deputado? As pessoas estão muito mal informadas do Estatuto da Família. Estão pegando, acho que, relatório do ano passado, confundindo com esse. As pessoas precisam ler o que está acontecendo e o relatório vem, sim, produzir o anseio que a sociedade tem de valorização em políticas públicas nessas áreas. As pessoas, ao se debruçarem nessa matéria, vão ver a importância que esse estatuto tem. Na nossa sociedade chega num bom momento. Agora, o que nós não podemos entrar no jogo, e aqui com muito respeito, eu sou uma pessoa, eu já falei em várias comissões aqui, que eu não tenho nenhum, não paira em mim nenhum tipo de preconceito, respeito a opção, a orientação de quem quiser de sexual. Agora, o que nós não podemos aceitar como sociedade, que é a ampla maioria, inclusive entre os homossexuais, isso não é unanimidade, existe entre os homossexuais um grupo menor chamado ativistas homossexuais. Esses sim, esses ativistas homossexuais querem ser, na sociedade atual, supercidadãos, querem ser igualados à raça, querem que tenha cotas exclusivas para eles querem tudo, querem inclusive descaracterizar quem é hétero. Esses são problemáticos. Esse, como sociedade, eu quero aqui, como parlamentar, dizer que com esses eu tenho meus receios e tenho muito cuidado com eles. Agora, a ampla gama de homossexuais, também... eu não tenho problema nenhum com a opção sexual de ninguém. Isso aí Cada também um faz não está da nem sua em vida questão. O que quiser. Isso nem está em questão no programa, mas eu queria rapidamente perguntar uma coisa também para o senhor, assim, mas excluir os homossexuais, e não estamos falando dos ativistas, nada disso, mas excluir os homossexuais de direitos civis não seria uma forma de discriminação? Eu acho que esse é que está sendo o questionamento. Não, mas o problema é que misturam questão de direitos civis com questões de intromissão na família e outras coisas. A discussão tua é um sério. Não, eu acho que a sua discussão é pertinente. O Estatuto trata de direitos civis. Correto. Certo. E se as famílias homoafetivas sendo excluídas, não haveria indivíduos sendo excluídos? A problemática de que não se pode discutir no Estatuto é o processo legislativo, que só pode ser feita a alteração constitucional através de uma PEC, não de um projeto de lei. Aqui a problemática é legislativa, não é uma problemática de exclusão. Jamais a motivação do Estatuto é excluir ninguém, isso tem que ficar muito claro. Rapidamente, o deputado, chegou para a gente uma pergunta da Mariana Oliveira, ela fez questão de se identificar de uma forma muito curiosa. Mariana Oliveira, 35 anos, casada há 11 anos e católica. Ela é assessora jurídica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, moradora de Brasília. Ela diz, eu gostaria de parabenizar e elogiar as colocações da doutora Bianca Alves. Suas colocações refletem os casos que eu vejo diariamente sendo judicializados nos tribunais e que a letra estrita da Constituição Federal não mais atende, requerendo novas interpretações que atendam os anseios sociais. Quero aproveitar para perguntar como que ela percebe a atuação do judiciário em ampliar o conceito de família,
Bianca, pode responder rapidamente? Bom, rapidamente, acho que o principal fator dessa questão toda e que gera polêmica é que a gente tem uma realidade concreta hoje que ela abarca uma infinidade de modelos familiares e realmente essa questão da família, do conceito de família é polêmico, tanto que o Congresso não, assim, realmente isso, a discussão... Foge do debate. Exatamente, foge do debate. E nessa ausência de um posicionamento mais objetivo, né, do Congresso, o Judiciário tem, sim, feito definições para lidar com os casos concretos. Então, é isso que Ele tem tomado uma postura mais inclusiva, não? Exatamente, mais inclusiva justamente porque você tem hoje uma realidade que exige isso, né? Então, e aí isso é um ponto, é uma coisa que eu queria, inclusive, perguntar para o deputado, se der para... Pois não, rapidamente aí. Daqui a pouco eu vou ouvir a Berenice também, que está no telefone ainda com a gente. Manda aí, Bianca. Tá. No relatório e nas discussões que têm sido realizadas na Câmara, os deputados contrários ao Estatuto da Família, tal como ele está, têm justificado muito e utilizado muito o elemento da questão da afetividade para a configuração familiar. E no relatório, o deputado Diego Garcia coloca, olha, não há que se negar que existam famílias que estão sendo pautadas pela afetividade, que as uniões estejam acontecendo pelo amor, e justamente porque isso está na realidade social. Mas a única que está ensejando proteção especial do Estado, né, seria a família tradicional, homem e mulher. E aí, levando para a questão de outros elementos que estão propostos no Estatuto, como a questão dos conselhos, porque assim... Se coloca que o conceito de família, ele é uma questão polêmica, mas a gente tem outros elementos a serem tratados no Estatuto. Mas, quando está se concentrando essa questão de somente as famílias formadas por homem e mulher vão ensejar proteção especial do Estado, na representação nos conselhos, como que vão ficar essas outras famílias que existem, que estão pautadas por relações de afetividade, que são reconhecidas, né, que os deputados não estão negando. E a Justiça tem reconhecido, inclusive, oficialmente. É uma boa pergunta. Deputado, rapidamente, que a gente está no final do programa já. Eu acho que a interpretação dela do relatório é por um prisma que tem meu respeito, mas o cerne da relação de afetividade colocada pelo relator é justamente pelas famílias monoparentais, as famílias tios, avós, aquele que criou. Não acho que tenha sido por isso. Até porque, se nós formos levar a relação de afeto para criar isso, formato de família, daqui uns dias nós também vamos ter que legalizar, porque quem não tem um afeto por um animal de estimação dentro de casa? Quando nós temos um animal, já tive... Está sendo discutido o Estatuto dos Animais aqui na Câmara, né? E o deputado Ricardo Isaac, que é do meu partido de São Paulo, sim, defensor dos animais, não é bom mexer com animal, não, porque senão o deputado Ricardo Isaac vai arrumar problema. Já mas é o tema do próximo programa, eu vou anunciar ainda, né? Cuidou dos ratinhos que foram soltos na CPI, estão bem cuidados por ele. Se mexer com animal, vai ter problema com o deputado Ricardo Isaac. Como eu não tenho problema com ele, só quero dizer que a relação com animais também é relação de afetividade. Se a gente for partir para esse tipo de discussão ideológica, nós não vamos ter que legalizar só casais do mesmo sexo, não, parceiros do mesmo sexo, não. Nós vamos ter que legalizar com animais, vamos partir para um outro nível de debate sobre afetividade, que eu acho que nós não vamos ter tempo para isso hoje. Mas acho que, quando ele coloca ali, ele está colocando sobre as famílias criadas por avós, por tios, que a gente precisa, e nós damos uma saída legislativa inspirada no modelo alemão para a gente organizar todas essas questões familiares. Serão incluídas nas outras? Com certeza. Inclusive, eu estou discutindo com o deputado Diego Garcia, hoje, conversando com a assessoria dele, se ele não entrar sozinho ou eu sozinho, ambos entraremos com um projeto para atender todas essas demandas que é inspirado naquilo que já falei no modelo alemão. Deputado, rapidamente, a gente já está chegando no final do programa, infelizmente. Tem muita ligação chegando, muita mensagem chegando, mas eu queria ouvir a Maria Berenice Dias, lá do IBDFAM, né, o Instituto Brasileiro de Direito da Família. Berenice, sua colocação final aí também, eu peço uma certa rapidez, que estamos no final, mas manda a sua palavra, a sua análise aí sobre o debate. Eu concordo com o deputado que nós estamos precisando de saúde, estamos precisando de segurança, estamos precisando de educação. Só que assim, é lastimável que haja um projeto de lei de uma Casa do Povo que queira otorgar esses direitos só para um segmento da população, só para quem
eles consideram família, que é um homem e uma mulher, e dentro dessas outras estruturas de afeto, tentam ainda restringir, dizer, não, esse aí é para contemplar o vô com o neto, é para completar os tios ou os irmãos que vivem juntos, sabe? E vão querer trazer o modelo alemão. Deputado, muito obrigado. Existe um projeto da Ordem dos Advogados, o Estatuto da Diversidade Sexual, e nós estamos colhendo assinaturas para apresentá-lo por iniciativa popular, porque até hoje, deputado, não foi apreciado, não foi aprovado nenhum projeto de lei, nunca foi levado à votação, não por omissão de ninguém, mas por resistência da própria Casa Legislativa. Todos os projetos, desde 95, aquele da Marta Suplicy, que falava em parceria civil registrada, mais ou menos seria o momento alemão, nem isso nunca foi votado. Quer dizer, o que se quer é igualdade de direitos e oportunidades. Tem que deixar as pessoas o direito de exercerem a sua afetividade do jeito que quiserem. Agora, não dá para começar a comparar isso com zoofilia, daqui a pouco você vai falar em pedofilia, sabe? Então, assim, acaba descambando, sabe, para soluções absolutamente fora, tentando assustar as pessoas, levar a um direcionamento que descabe. Este projeto lastimável vir da Casa do Povo, tentando eliminar a parcela da população. E falar em plebiscito, evidentemente que os homossexuais são uma parcela menor da sociedade. E se vai para um plebiscito, obviamente, o resultado é um só. Além do que, sabe, essa movimentação que é feita através das igrejas evangélicas e tal, que estão tomando conta dos conselhos tutelares, e estão tomando conta também das casas legislativas em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Bom, aí há essa tendência óbvia de que seria desnecessário. Depois nós temos legisladores para representar o povo. O povo não precisa se manifestar, não se precisa de plebiscito, só precisa ter uma lei não homofóbica, não preconceituosa e não discriminatória, como é o Estatuto da Família. Berenice, a gente está no limite do programa, de tempo do programa, só tenho como te agradecer agora por você ter estado com a gente nessa edição do Participação Popular. Muito obrigado. Que bom. Grande abraço para você, para todo mundo do IBDFAN e todo mundo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que está acompanhando o programa, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom, antes da gente encerrar, eu quero chamar o espectador, o ouvinte do Participação Popular, o internauta que nos acompanhou, para a edição da sexta-feira que vem, também ao vivo, às 6 da tarde, em que nós vamos discutir um tema muito presente no dia a dia de todas as famílias brasileiras, a leishmaniose, uma grande preocupação para todo mundo que tem um bichinho de estimação, um cachorro, um gato, alguma coisa assim, porque é uma doença de tratamento muito difícil e caro e que o tratamento não é reconhecido pelas autoridades brasileiras. A recomendação oficial do Brasil é sacrificar os animais. A doença está saindo de controle com essa abordagem oficial. O judiciário já tem se posicionado a favor da liberação do tratamento, mas isso ainda não acontece no Brasil e tem projeto aqui na Câmara dos Deputados tratando desse assunto. Você pode mandar sua opinião desde já ligando para 0800 619 de graça, ou mandando e-mail para a gente, participaçãopopular@câmara.leg.br. Leishmaniose, então, no Participação Popular da próxima sexta, ao vivo, 6 da tarde. Vamos encerrando esta edição que discutiu o Estatuto da Família com o deputado Sóstenes Cavalcante, do PSD do Rio de Janeiro. Deputado, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Considerações finais aí, os Foi 30 segundinhos. Extraordinário. Só gostaria de agradecer o convite, parabenizar vocês pela iniciativa de fazer um programa perto das pessoas, próximo do povo. Isso é um programa que me chama muita atenção aqui na casa. Parabenizar a doutora pela sua participação. Às vezes nós nunca pensarmos juntos significa muita coisa. Só claro, dizer, constrói, né? O pensamento diferente o constrói. pensamento é salutar. Só dizer que saio daqui com as observações da doutora Berenice, dizendo que de vez em quando eu me sinto que ainda a gente vive a evangelicofobia. Né, que era de tudo, das duas abordagens que ela falou, ela fez questão de enfatizar os evangélicos. Eu não sei por que isso, mas faz parte da sociedade e a gente já superou essa fobia há muito tempo, já superamos isso. E só para não ficar caracterizado por ser pastor, eu poderia usar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para terminar com uma frase, um pensamento bíblico. Mas para não ser rotulado como fundamentalista religioso, eu vou usar uma frase que eu fiquei ali pesquisando antes de vir, de André Frossard, da Academia de Letras da França, que diz assim: a sociedade contemporânea, em sua inigualável covardia, prefere legalizar os seus erros do que corrigi-los. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Sóstenes. Bianca Silveira, antropóloga. 30 segundinhos, porque já vai começar a Voz do Brasil. 20 segundos, vai, rapidinho. Bom, muito obrigada pelo convite. Achei que a iniciativa de discutir o Estatuto da Família foi ótima. A participação do deputado realmente é muito boa e assim, ajuda muito a entender um pouco mais e a discutir mais o tema. Então, eu quero agradecer e dizer que a oportunidade foi muito boa. Muito obrigado a você, Bianca, e obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Um grande abraço, eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.